Nós sabemos que tinha potencial de ser maior, né? Teria sido pior se o nosso Deus não tivesse nos poupado e bloqueado. O nosso Deus bloqueou as ações perversas do maligno homicida. Bom dia, irmãos. Uma alegria imensa, uma satisfação, uma honra, e agradecer ao pastor aí o convite para pensarmos um pouquinho na palavra do Senhor nesta manhã de domingo, dia do Senhor, com uma alegria imensa estarmos juntos como igreja do Senhor. E nós estamos na expectativa do aniversário da igreja. E aí, batendo um papo com o pastor via WhatsApp, aí eu dei uma sugestão: pastor, esse tema aqui é assim, assim. Aí ele me fez uma réplica dizendo: tá bom, então fala você. Aí já deu aquele primeiro impacto, né? Mas muito obrigado, pastor, pela oportunidade. E vamos então pensar agora na palavra do Senhor. Já oramos e já fizemos tantas coisas maravilhosas no culto ao Senhor, que é louvar ao nosso Deus. Já nos confraternizamos com as crianças, vimos aqui um exemplo de QI alto, né, pastor? Muito. O Antônio fez uma participação muito expressiva, né? Muito obrigado por tudo isso. Isso eu agradeço a Deus e tenho certeza que os irmãos estão também muito tranquilos com relação a essa liturgia do culto. Posso prosseguir, pastor? Por favor, meu. Então tá bom. O pastor está de pé, eu fico até meio encabulado. Força do hábito nessa hora. Muito bem, irmãos. O tema que nós vamos tratar hoje já fez parte de um culto aqui na igreja, e alguns que assistem pela internet vão verificar que lá em maio de 2021, durante a pandemia, nossa igreja estava com algumas limitações para desenvolver as atividades presenciais. E aí a metodologia que nós conversamos no conselho, que ficou valendo, era culto da manhã, e o culto da noite era uma gravação, né, quando começou a liberar. E aí, numa dessas gravações, esse mesmo tema foi trazido, e por uma coincidência muito grande, foi exatamente quando nós completamos 54 anos de existência da igreja, foi em 2021. E é o lindo Salmo 100, pegue sua Bíblia, vamos abrir todos, cada um tem a sua Bíblia aí, o Salmo 100, tem gente até que já sabe de cor, crente sabe de cor esse Salmo. Mas, tendo em vista a ocasião que nós estamos nos preparando agora, para o mês de maio, nós vamos comemorar o aniversário da nossa igreja, esse tema foi proposto para o pastor recebeu e passou a bola. E é o lindo Salmo 100, bem conhecido de todos. Vamos fazer a leitura em uníssono? Todos prontos? Vamos ler todos juntos, a uma só voz, bem esfuziante na presença do Senhor. Vamos começar lendo desde o título: Hino de ingresso ao templo, salmo de ações de graças. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Então, logo no início, o salmista destaca qual é a postura que o adorador deve ter quando ele ingressa no templo. É a ação de graça. Você veio ao templo, então você tem que ter
ações de graça diante do Senhor. Extremamente oportuno para nós hoje, tendo em vista essa questão que relembrei, que nós estamos prestes a comemorar os 56 anos da nossa amada igreja. Certamente nós vamos receber um banner aqui diferente lá na entrada, tudo para comemorar essa data maravilhosa na vida da nossa igreja. E já no versículo 1, diz que assim, o adorador que vem ao templo está aqui para celebrar de uma forma que é cheio de júbilo por estar na presença do nosso eterno Deus. Deus está presente em todos os lugares, isso é lógico, Ele é onipresente. Mas no templo, na casa dedicada para a igreja se reunir, se reveste de um significado especial, que é onde nós nos congregamos, com um ambiente todo apropriado para isso, para estarmos cheios de júbilo na presença do nosso eterno Deus, que amamos acima de tudo e acima de todos. Às vezes é difícil compreender isso. Eu amo tanto meus filhos, eu amo tanto minha esposa. Está bem, isso é tudo muito bom, legítimo, é até recomendado na Escritura Sagrada. Mas na Escritura Sagrada nós temos uma recomendação que vai acima de tudo isso. É amar a Deus sobre todas as outras coisas. E o culto é devido por todas as terras. Nós lemos aqui, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, isso é, nenhum morador desse planetinha chamado Terra pode se achar no direito de não adorar reverentemente a Deus. Não pode, de jeito nenhum. Ele é o grande eu sou, e nós temos que reconhecer a sua glória de Criador supremo de todas as coisas visíveis e invisíveis. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do Deuteronômio, lá no capítulo 6, relembrando versículos 4 e 5, também é muito conhecido, mas só para nós nos posicionarmos da forma correta. Ingressamos no templo com júbilo, estamos na presença do Senhor. E o que diz aqui essa orientação do capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 4 e 5? Vamos ler juntos? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essa é a orientação que nós recebemos da Escritura Sagrada. Irmãos, nossa igreja está vivendo um tempo abençoado, que está disponível para todos os seus membros. Se você verificar a liturgia de hoje, desde o primeiro minuto, só deleite espiritual, tudo nos levando nesse culto de adoração ao nosso Deus para termos essa bênção da comunhão com o nosso Deus, da comunhão com os irmãos, em contato com verdades espirituais da nossa fé. Tudo isso está disponível. Que bênção! Para que assim possamos nos juntar a esse salmista. Não sabemos exatamente quem é, não foi Davi, não está referido aqui. Você pode ver que o salmo seguinte está escrito Salmo de Davi. Esse não, é um salmista, lá do povo de Deus. Colocou esse belíssimo salmo para a nossa orientação, mas ele nos convida, e aí nós nos juntamos a ele com júbilo, adorarmos ao nosso Deus amado, nos deleitando nessa comunhão espiritual com o Senhor. Você pode estar até desconfortável com alguma situação aí do seu organismo, você não está bem, está com uma unha encravada, não sei, mas espiritualmente nós estamos nos deleitando na presença do Senhor, em comunhão com o Senhor, no culto ao Senhor, e junto com os irmãos na igreja. Nós estamos aqui formando uma unidade orgânica, todos na mesma fé, diante do nosso Deus. E, nesse caso, o que eu queria lembrar é o seguinte: a pandemia, todos lembram que nós tivemos uma pandemia, ela realmente foi um problema, ela afastou pessoas. Muitas igrejas se queixam de que quase que praticamente
encerraram atividades, né, pastor? Em muitos lugares do nosso país e em alguns até na nossa cidade, nosso estado, encerraram as atividades. A pandemia desorganizou as agendas, desorganizou aquela disciplina que as pessoas tinham e aquela firmeza de propósito de participar do culto presencial. As pessoas se desorganizaram e aí não vieram mais. Em algumas igrejas simplesmente não foram mais. E é fundamental que agora todos aproveitem essa bênção do convívio eclesiástico. Já estamos numa normalidade, estamos nos aproximando de comemorar 56 anos, já numa situação de normalidade. Não temos mais esse obstáculo da pandemia nos atrapalhando. Então temos que aproveitar essa bênção do convívio eclesiástico, ajustando aquilo que ainda esteja sendo, possivelmente, um empecilho para eu e você e todos nós celebrarmos com júbilo ao Senhor na igreja. Isso tem que ser ajustado. Claro, nós estamos aqui, já estamos vivendo a nossa vida normal eclesiástica, mas há pessoas que ainda não. Isso precisa ser ajustado. Estamos nos aproximando da comemoração dos 56 anos. E muitos hoje falam de avivamento. Avivamento na igreja, a gente ouve, internet bombardeando toda hora. Tudo bem, é importante, claro que é importante. Nós temos até hinos que falam disso. Tem um hino muito tradicional da igreja que é fortalece a tua igreja, né? Vivifica, vivifica. Por quê? Porque há sempre uma necessidade de nós estarmos reciclando, ajustando esse aspecto na nossa vida espiritual. Então, o avivamento espiritual só ocorre na vida de quem tem consciência da sua pecaminosidade, das suas ações, e necessita reparar pontos da sua vida que não estão em total, em plena conformidade com aquilo que Deus requer. Isso é avivamento. Avivamento não é para os ímpios. Tem muita gente que fala, vamos avivar para os ímpios. Não, não. Avivamento é para o povo de Deus, para aquele que já é tocado, aquele que faz parte do povo de Deus. Os ímpios, eles nem se importam com Deus, com a sua lei, não querem nem saber. Avivamento é para o povo de Deus. E se há algo a ser ajustado na nossa vida de fé, eis agora um momento propício, estamos aproximando para essa comemoração maravilhosa dos 56 anos da nossa igreja. Não é, pastor? Vamos nos juntar ao salmista nessa jornada. Aí partimos para o versículo 2, servi ao Senhor com alegria. Alegria, irmãos, é o oposto de tristeza. Todos nós sabemos disso, é coisa simples da gente falar. Alegria é o oposto de tristeza. Se for para vir à igreja com tristeza, aí está destoando do convite do salmista. O convite do salmista é para nós estarmos com alegria, servindo ao Senhor com alegria. Venha ao culto ao Senhor para compartilhar as experiências de alegria que o Senhor tem concedido. Tem concedido a mim, tem concedido a você. Estamos aqui para isso e aproveitar também a possibilidade de servir ao nosso Deus. Louvando ao Senhor com cânticos. Coisa boa, quantos cânticos maravilhosos nós cantamos hoje, escutando lindos hinos de louvor. Eu não sou muito afinado, não gosto de cantar. Tá bom, mas escuta, participa, louvando, escutando a igreja cantando lindos hinos de louvor. E também nós temos tido com frequência abençoada participação de irmãos talentosos cantores. Temos ouvido aqui, o reverendo tem feito os cortes, colocado no canal da igreja. Que coisa boa! Coloque aquilo para ouvir em casa. Participe do culto ouvindo esses talentosos irmãos cantores na nossa igreja e os cânticos entoados pela congregação que nos fazem tanto bem. Vai dizer que você não se sentiu bem cantando esses cânticos aqui. Teve um até que eu brinquei com o pastor para mexer depois com o Luciano. O Luciano falou que tem um desafio nessa semana. Aí tem um cântico aqui: não tenhas sobre ti qualquer cuidado ou preocupação. É meu, somente meu, todo o trabalho. Então, aquilo que estava te preocupando, entrega ao Senhor. Cântico espiritual, que veio direto na tua experiência, que você falou ali para o pastor naquela hora,
e nós fizemos uma brincadeira. Cântico espiritual na presença do Senhor nos faz tanto bem. Todos estão convocados pelo salmista do Salmo 100. No versículo 3, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. O Senhor é o único Deus, Deus Criador. Peço a você que abra aí no primeiro livro das Crônicas, capítulo 17, versículo 20. Olha o que o Davi coloca aqui. Eu acho linda essa passagem, porque é uma simples definição, mas ela é precisa. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 17, versículo 20. Olha que coisa linda. Vamos ler juntos? Senhor, ninguém há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. É uma declaração linda, maravilhosa. Ninguém há semelhante ao nosso Deus. Eu sei, e você sabe, nós sabemos, mas é sempre bom relembrar, foi Ele quem nos fez. Foi Ele quem nos fez. E dele somos. Somos o rebanho do seu pastoreio. Andam dizendo por aí, há várias correntes, né? Dizendo, querendo pregar, querendo forçar uma outra informação. Qual informação? De que não foi o nosso Deus que nos fez. Homem e mulher os criou. Então, não falando por aí. Isso tudo é mentira. Foi o Senhor que nos fez. Foi Ele quem nos fez. E dele somos. Somos o rebanho do seu pastoreio. O nosso Deus que nos fez é o Criador eterno de tudo que há no cosmos. E que cuida da sua criação. Ele cuida de nós com zelo e misericórdia em cada detalhe. A gente às vezes nem percebe, fica todo aborrecido com um monte de circunstâncias na nossa vida, esquecendo de perceber que o Senhor cuida dos seus amados. Cuida dos seus amados. E muitas vezes o calo está apertando de alguma forma, mas aquele calo poderia estar muito mais apertado. Muito mais apertado. E aí Ele cuida com tanto zelo e misericórdia. E a quem não reconhece essa verdade, o que a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 20, diz? É indesculpável. Se não reconhece quem Deus é, o Criador, o Eterno, o Soberano, o Todo-Poderoso, que tudo criou e cuida com muito zelo e misericórdia. Que bênção maravilhosa nós usufruirmos os cuidados do pastor amável, porque somos o rebanho do seu pastoreio. Tenho certeza que você tem alguma experiência. Você pode não ter todas, mas você tem alguma experiência de que o Senhor é o pastor amável, que cuida de cada um de nós, cuida de mim e cuida de você. E no versículo 4, já caminhando para quase a finalização, é o destaque dessa meditação. Quer dizer, foi até a razão pela qual eu e o pastor conversamos e sugerimos para preparação para o tempo do aniversário da igreja. Entrai por suas portas com ações de graça. Você veio aqui hoje, você vem ao culto, você participa do momento da liturgia presencialmente, venha com ações de graça. Está aqui, salmo de ações de graça, na hora que você ingressa no templo. Somos convocados para entrar pelas portas do templo com ações de graças, e nos seus átrios entoando hinos de louvor, demonstrando toda a nossa reverente gratidão no templo. Estamos no templo. Irmãos, a pandemia, nós percebemos, foi uma mortandade muito grande. Não sei se já chegaram aí a uma contagem final, se bem que essas estatísticas elas são meio esquisitas, né? Dizem que é uma coisa, na verdade foi outra, enfim, vamos esquecer essa parte de estatística. Mas nós sabemos que muita gente sofreu. Talvez você tenha tido parentes, eu tive parentes que
ficaram lá quase pertinho da bacia das almas, e Deus deu a oportunidade de se recuperar. Outras pessoas não conseguiram resistir, mas foi uma mortandade muito grande. Teria sido maior. Teria sido maior. Nós sabemos que tinha potencial de ser maior, né? Teria sido pior se o nosso Deus não tivesse nos poupado e bloqueado. O nosso Deus bloqueou as ações perversas do maligno, homicida. Jesus é que diz, ele é mentiroso e é homicida. O interesse do maligno é matar as pessoas. Ele é homicida. Quem disse isso foi Jesus. E isso aconteceu mundo afora, não foi só aqui no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, não, mundo afora. O negócio foi complicado. Uma mortandade poderia ter sido maior. Poderia ter sido maior se o nosso Deus não tivesse bloqueado, por misericórdia, essa ação perversa. E devemos também apresentar ações de graças ao nosso Deus pelos livramentos que tivemos, né? E agora, em maio de 2023, prestes a comemorar, nesse momento, preparando para comemorar os 56 anos da nossa amada igreja, devemos apresentar ações de graças pela chuva de bênçãos recebidas. Nós, no Conselho, temos o dever até, o prazer e o dever de conversar sobre a vida da igreja, sobre rumos, sobre como a igreja vai caminhar, e sempre temos relembrado bênçãos que o Senhor tem dado à nossa igreja. Pessoas que estão aqui desde o início, né, sabem quantos desafios passamos, a igreja passou para chegarmos no ponto em que chegamos. Pandemia foi um deles, mas houve outros desafios. Quem é jovem não lembra, planos econômicos aí que arrebentaram com a economia do país, a igreja esteve aqui, portas abertas, não só essa, mas outras também. Então o nosso Deus, ele preserva, ele vem com a sua soberania poderosa e preserva a sua igreja. Nós estamos então aqui querendo efetivamente dar ações de graça ao nosso Deus por essa bênção, em meio à perseguição sobre nós que somos alunos de Jesus. O pastor tem referido aqui, às vezes coloca um vídeo para poder trazer uma palavra abençoada, calcada na Escritura Sagrada, o vídeo é derrubado. Que isso? A palavra do Senhor sendo derrubada, isso é perseguição. Como pode? Mas o Senhor transforma tudo isso. Aí os adversários, né, e aqueles que fazem parte do grupinho de lá, eles ficam abismados, porque como é que pôde? A gente estava controlando tudo e saiu do controle, porque o nosso Deus fez a intervenção e preservou a sua igreja no seu testemunho. Louvado seja o nosso Deus. O tempo é de ações de graça. Já caminhando para a conclusão, irmãos, do versículo 5, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Qual a razão de toda essa manifestação gratulatória para bendizer o nome do nosso Deus? O salmista explica, mas nós aqui também temos a nossa experiência. É porque reconhecemos que o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Somente pela imutável fidelidade de Deus, nós somos sustentados e tratados com a sua providência, por causa do grande amor com que nos amou. O nosso Deus nos amou com um grande amor. Ele amou a todos? Olha, não quero nem entrar nessa questão, eu sei que ele amou a sua igreja, com um amor especial, tanto é que nos resgatou, né? Ele nos trata com esse zelo especial, por causa do grande amor com que nos amou. Meus irmãos, eu convido e insisto nesse convite, para que venhamos sempre nos apresentar ao Senhor, no culto público de adoração ao nosso Deus.
Entrai por suas portas com ações de graça. Não se acomode de jeito nenhum somente com os vídeos. Muito bom, o vídeo é uma coisa muito assim, extraordinária que foi disponibilizado, né, a tecnologia, para a gente vencer obstáculos de comunicação. Existe às vezes a impossibilidade da pessoa vir, mas isso não pode ser uma ferramenta de acomodação. Venha à igreja e restabeleça sua comunhão presencial com os irmãos domésticos da fé, na presença do Senhor. Vocês lembram, lendo a história da vida de Davi, a alegria esfuziante de Davi quando ele recobrou a Arca da Aliança. Ele dançava, ele ficou esfuziante, era uma alegria, uma coisa assim, contagiosa. Por quê? Porque ele estava na presença de Deus. A arca representava a presença de Deus. Ele então recuperou a arca para levar para o seu povo. Testemunha de geração em geração. Nós temos essa oportunidade. Acabamos de passar por isso aqui agora, testemunhando de geração em geração. Todos da família devem saber qual é a nossa fé, sobre a fidelidade do Senhor para conosco. Isso é de geração em geração. O salmista está nos convidando para isso. O Senhor tem bênçãos e bênçãos reservadas para todos os que o adoram em espírito e em verdade. Nós podemos testemunhar isso. E concluindo, irmãos, nós amamos ao nosso Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós estávamos lá, distantes, né? E Ele, com um amor especial, foi lá e nos buscou, nos resgatou da nossa miséria de trevas, distante dEle, merecedores tão somente da sua ira. Isso é uma verdade. Isso aí não tem como contestar. Mas Ele nos trouxe para o seu reino de amor e luz. É isso que Deus fez, comigo e com você. Nós estávamos lá, distante dEle, íamos ficar. Esse era o status nosso. E Ele foi lá e nos buscou, nos amou primeiro, para o seu reino de amor e de luz. Ele fez como? Inclinou a nossa razão para compreendermos as coisas espirituais elevadas que em nosso estado natural nós não conseguiríamos entender, mas Ele fez isso. Então nós vamos nos juntar ao salmista que escreveu esse belo salmo e assim declarar e testemunhar a nossa fé, o nosso amor ao nosso Deus. Entrai por suas portas, celebrando com júbilo ao Senhor, nos 56 anos da nossa amada Igreja Presbiteriana da Tijuca. E eu suplico que Deus continue abençoando essa minha amada igreja. Muitas pessoas sabem, outros não. Cheguei aqui com 14 anos, a convite da minha irmã, que estava começando também a frequentar. O pastor era o reverendo Zaqueu Ribeiro. Encontrei uma mocidade bem atuante e só estive ausente da igreja quando fui transferido para fazer serviço por força de trabalho fora do Rio, mas sempre na igreja. Como isso faz bem. E participar de uma liturgia, do culto como essa, desde cedo, a gente se deleitando nesse mundo espiritual que não tem nada a ver com a matéria, tem a ver com o bem-estar espiritual. Graças a Deus por isso. Igreja, parabéns, vamos aproveitar essas bênçãos maravilhosas que o nosso Deus tem nos dado e reservado para aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus abençoe a igreja. Amém.